Sejam bem-vindos a mais um Pode Crer, o podcast de Porto Ferreira e região. Tem feito entrevistas maravilhosas, como sempre, eu e meu parceiro do Arruda. Fala, Felipe. Vamos lá, tudo bem? Vamos lá, vamos para a entrevista. Sem perder tempo hoje, que o nosso convidado é especial, hein? Hoje nós estamos entrevistando o quarto candidato, né? À Prefeitura de Porto Ferreira. Quero que você seja muito bem-vindo. Marcos Maquininha. Obrigado, gente. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui como candidato a prefeito da nossa cidade. A participação do programa é sempre um momento importante que a gente pode fazer essa linha direta com a nossa população, conversar com o cidadão, conversar com o eleitor, poder contar um pouco da nossa história, da nossa vida A gente vai querer pública. saber a sua história hoje, hein? Não, fica à vontade. Estamos aqui para falar da nossa vida, assim, contar um pouco de história aqui para vocês, que eu acho que vai ser bem bacana. É a oportunidade que a cidade tem de conhecer quem está por trás do candidato Maquininha, que é um ser humano que tem uma grande família, e uma grande família. Literalmente falando. Literalmente falando. Não, é isso aí. Isso aí. Gente que não acaba mais. Gente que não acaba mais. Olha, se depende dos votos da sua família. Eu acho que você já ganhou. Já sai na frente. Já sai na frente. É com vontade de começar cedo. É isso aí. Mas a gente quer saber, quer conhecer a história do Marcos Maquininha, como foi a família. Então já vamos começar. Nasceu aqui em Porto Ferreira, onde você nasceu? Conta pra gente quantos anos tem. Faz essa apresentação, assim. Sabe como foi o primeiro dia de aula? O professor fala, levanta aí, fala o seu nome. Então, por favor. Bom, eu sou nascido em Porto Ferreira, tenho 47 anos de idade. Tive a grata satisfação de nascer no Hospital Dona Balbina, né? E até tem uma história interessante com relação ao meu nome. Meu nome é Marcos André Pereira Silva. E minha mãe queria que o meu nome fosse André. E minhas irmãs eram funcionárias do hospital e tinha lá o Dr. Marcos. Elas gostavam muito do Dr. Marcos. E elas queriam que fosse Marcos. E aí, para agradar todo mundo, fez a junção. Então, o meu nome é Marcos André. Isso deve muito à questão ao Dr. Marcos e a própria convivência das minhas irmãs com o trabalho dentro do Hospital Dona Balbina. Na época que você nasceu, elas já trabalhavam no hospital? Já trabalhavam nos anos 70, eu sou de 1977. Então, elas já trabalhavam ali no hospital. E foi por conta disso que fez a junção do Marcos, do André, e eu tenho esse nome, Marcos André. Quando criança, minha vida foi na Vila Daniel, minha vida toda praticamente, até os 30 anos, quando eu casei, aí eu me mudei. Sempre foi na Vila Daniel? Vila Daniel. Sempre cresceu ali? Nasceu, já foi para lá, até os 30. Já perdi. A história da minha família é a seguinte: meu pai veio da Bahia, meu pai e minha mãe. Somos uma família de nordestinos. E aí, como vocês brincaram no início, é uma família grande, né? É natural, família de nordestino. Já fala dessa história aí, de você tem 14 irmãos. 14 irmãos. 14, né? Isso. E quando meu pai veio, minha mãe, meus irmãos vieram, eram em 13. E aí, meu pai veio no início dos anos 70, veio para cá. E o primeiro lugar que meu pai foi conviver foi em São Simão. São Simão. São Simão, aqui do lado. E aí meu pai conseguiu um emprego lá, meus irmãos mais velhos, e um amigo do meu pai que trabalhava com ele falou, olha, vai para Porto Ferreira. Porto Ferreira é uma cidade que está crescendo, está desenvolvendo, eu acho que o senhor vai ter mais oportunidade de emprego lá. E aí em 75, estava tendo o loteamento da Vila Daniel, e meu pai conseguiu comprar um lote ali. E aí em 75 começou a construir a casa e mudou de São Simão para cá. E a partir daí a casa onde minhas irmãs vivem até hoje, tá lá. Meu pai faleceu já faz 1 ano e meio, né? Viveu bem, graças a Deus, viveu até os 91 anos de idade. Eu vi isso aí, viveu até os 91. 91 anos de idade, viveu bem. E a casa que a gente tá lá, então minha vida toda foi ali na Vila Daniel. E o engraçado, eu e o Marcelo Zelim temos 40 anos de amizade. Nós somos amigos desde a infância, porque o Marcelo também é da Vila Daniel. Ele também é da Vila Daniel. Vila Daniel. Então a gente era moleque de correr na rua. Já jogava bola, arrancava a tampa do dedão. Campinho da Simone, Campo da Farinheira, Areia. Nossa, eu também joguei bola no Campinho da Simone. Nossa, não, eu não sou eu sou um pouco mais. Agora, deixa eu entender, você então é o único que nasceu em Porto Ferreira. Sou um de todos os irmãos. Porto Ferreira, todos já vieram. Isso, porque assim, entre eu que sou mais novo e meu irmão, que vem antes de mim ali, o Gil, né? São 9 anos de diferença. Puxa, né? então você vê. Eu não estava muito planejado, não. Quando você nasceu, o mais velho tinha quanto tempo?
E agora eu não vou saber, mas acho que, vamos pensar, hoje ele tem 71 anos de idade, ele vai fazer 71, 47, Nossa, ele já estava a casa de 30 alguma coisa. 30 anos mais ou menos. Que coisa. Então, meu Deus, tem essa diferença. Nossa, já tinha filho e tendo... Provavelmente, não sei se seus irmãos tiveram filhos, você deve ter sobrinhos que são quase da mesma idade que você. Isso, a minha sobrinha mais velha, ela tá, acho que perto dos 40 já, tá por aí. Já. Isso. Tanto é que a gente tem uma relação, eu e essa minha sobrinha, a gente tem uma relação de praticamente irmãos, por conta dessa convivência de criança, né? Então a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre andou muito junto. Você era o tio que tinha a mesma idade, praticamente. Praticamente a mesma idade. Eu era muito novo e já era tio, então a gente tem esse relacionamento que parece até de irmão mesmo. E você tem uma família que foi bem unida, né? Sua mãe faleceu, você ainda era criança, né? Isso, eu tinha 15 anos de idade quando minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu em 1992, então há 32 anos atrás. Minha mãe teve um câncer e acabou falecendo. Naquela época o tratamento era diferente, não tinha as mesmas oportunidades que era diferente. Tenho hoje. Então, por mais que fez a cirurgia, era bem mais difícil. Então, com 15 anos, eu acabei perdendo minha mãe. E aí teve a importância do meu pai, o papel de assumir o papel de pai e mãe. Ter mãe ao mesmo tempo. Mas teve também um papel fundamental que é das minhas irmãs. Elas assumiram muito esse papel. Ajudaram a te formar. A me formar. Então, todo meu caráter, tudo, a questão minha pessoal, tudo eu devo muito às minhas irmãs que contribuem. E é uma fase até hoje, viu? Contribuem até hoje. Quando tem alguma coisa mais complicada, mais difícil, é para lá que eu corro. A família se reúne. É lá que eu sento com ela. Mas você tem uma mesa de que tamanho para sentar todo mundo da mesma mesa? Você não viu o tamanho das panelas, então. A mesa é grande, mas as panelas tem que ser maior, né? São maiores ainda. E toda reunião faz na casa que você morou. Isso, praticamente. Que as suas irmãs... O Natal passa lá, o ano passa lá. É gostoso isso. A família se reúne. Ainda os filhos não seguiram mesmo de ter tantos filhos. Né? Não, eu, por exemplo, só um. Eu falei, meu pai já fez a cota de todo mundo, um só tá bom, né? Eu achava que ele tinha bastante, sabe? Porque... Eu tô liderando a equipe aqui, que eu tenho 4. Né? Tem 4. Falta 10. Falta 10. Não ia conseguir. O tamanho da sua família, por aí dos dedos, você tá no chinelo. Tá longe. Tá longe disso daí. Tá longe. Maquininha, a sua infância ali na Vila Daniel foi uma infância, então, bem tranquila, porque até mesmo por conta da época... Era diferente, né? É futebol na rua, né? Principalmente futebol. E assim, eu e o Marcelo, a gente brinca muito. Principalmente agora. Semana passada eu falei isso pra ele. Falei, Marcelo, quando a gente era criança, a gente não desgrudava. Né? Então a gente... a gente estudava no período da tarde, a gente estudava no Zé Gonço. A idade é próxima? É, a mesma idade. Mesma idade? Ele é de janeiro, eu sou de abril de 77. Ixi, cara. Então nós temos a mesma idade. E a gente vivia muito junto. E a escola era o Gonço. A escola era o Zé Gonço, onde hoje é a ETEC, né? E a gente estudava no período da tarde. Então, no período de manhã, a gente acordava, ou o Marcelo já estava em casa, ou eu ia para a casa dele, e aí era Campinho da Simone, Farinheira, só para jogar futebol. No período da tarde, a gente ia junto para a escola, estudávamos na mesma série, na mesma classe, íamos para a escola. E hoje estão caminhando junto de novo. E final de tarde, a gente ia treinar no Palmeirinha. Porque aí tinha escolinha de futebol do Palmeirinha, Zé Roberto Calbaiser, Vardomelo. Então a gente ia pra lá e a gente ia junto. E semana passada eu falei pra ele, Marcelo, nós estamos igual a gente era criança, agora a gente não desgruda mais. A gente voltou a viver lá 30 e tantos anos atrás. Isso é um bom sinal que vocês se dão muito bem. Se dá muito bem, a gente tem entrosamento. Eu tive a grata satisfação da gente de ter essa amizade. Quando o Marcelo foi entrar para a política, foi um convite meu. Eu cuidei com o Marcelo, eu já era vereador. Ele teve sucesso, né? Nas duas vezes que ele se candidatou, já ganhou, né? Não, a primeira eleição dele, ele foi muito bem votado, mas por uma diferença de 5 votos, ele não entrou. Eu lembro que ele foi muito bem votado, né? Ele foi muito bem votado já na primeira eleição dele. Salvo engano, foi em 2012, eu já não disputava mais. Eu falei, vamos pro PPS, filia com a gente, sai candidato, você tem potencial. Aí ele foi, ouviu o conselho do amigo, foi. Na primeira eleição, por 5 votos, não entrou. E depois, na eleição seguinte, foi o vereador mais votado. E na última eleição também, foi o vereador mais votado entre aqueles que puderam assumir o mandato. Então, o Marcelo sempre muito bem votado, uma pessoa no coração extraordinária, uma pessoa muito humana, sabe? A gente caminha pela rua, até por conta do serviço dele, pelo setor que ele atua dentro da prefeitura,
a gente caminha, as pessoas têm muita gratidão, muito carinho por ele. Sim, Pela forma como ele tratou as pessoas. E ele, assim, desde criança, a gente sempre conviveu. E então a gente teve esse relacionamento. Desde criança, praticamente, até mocinho. Isso, né? porque depois o Marcelo foi para ser jogador profissional. O Marcelo é goleiro. O Marcelo chegou a jogar no União São João, jogar no Mojimirim. Então, um período, o Marcelo foi para fora da cidade, né? E Marcelo teve a oportunidade de jogar com o Roberto Carlos no União São João. No União. O Roberto Carlos estava já no profissional do União. O Marcelo era goleiro da categoria de base, terminava o treino, o Roberto Carlos pedia pro Marcelo ficar no gol, para ele treinar faltas. Coitado, ele levava cada chute. Você imagina o sufoco que ele passava. Rapaz, desse homem sofreu. Então. E aí, ele ficou esse período fora da cidade, mas depois voltou, aí já entrou na prefeitura de forma concursada e tal. E a amizade prevaleceu. Prevaleceu, porque a gente continuava morando no mesmo local, próximo ainda, né? Hoje você mora aonde? Eu moro no Porto Belo 2. Porto Belo 2. Porto Belo 2 e o Marcelo mora lá no Santa Rosa. Ô, Du, ele começou a carreira cedo trabalhando igual nós, viu? Seu pai tinha uma mercearia, como que era? Você já começou aí? Conta pra gente dessa fase. Então, meu pai veio para Porto Ferreira. Primeiro foi trabalhar de caminhoneiro. O pessoal mais antigo vai lembrar que tinha a casa de material de construção do seu Mário Tognoli. Era aqui pai do Marinho? Pai do Marinho aqui na José Ferreira de Azambuja, bem na esquina ali. Eu não vou lembrar qual é o nome do estabelecimento que tem ali, mas era ali na José Ferreira de Azambuja. Meu pai foi trabalhar para fazer as entregas para ele. Depois meu pai comprou um caminhão, foi ser turmeiro, e depois chegou um período da vida que meu pai comprou uma mercearia na Vila Daniel, início dos anos 80, 81, 82, e ainda eu era criança nessa época aí. Mas aí quando eu completei meus 15 anos de idade, eu já estava no Zé Gonçalo, foi logo depois que minha mãe faleceu, e eu já estava terminando o 8º ano no Zé Gonçalo, naquela época ia até o 8º ano, depois você já ia para o colegial, né? Então eu fui para o colegial, eu passei a estudar à noite e passei a trabalhar na mercearia com meu pai durante o dia. Então meu primeiro emprego foi na mercearia, e fiquei aí alguns anos trabalhando com ele. No colegial, qual escola? Também foi no Gonçalo? Não, aí já foi pro Washington Luiz. O Washington Luiz. O Gonçalo era até o 8º ano. Ferreirense raiz, que não estudou no Washington Luiz. Não conheci nenhum dos que tiveram que não estudou no Washington Luiz. Né? E naquela época era bom, porque tinha o Joécio, lembra? Nossa, essa era eu ficamos contra na Joécio. Ele era do Djalma. O time dele só perdeu com uns 20-1 só. Era do comércio. Meu time era melhor. Mas era uma delícia. Era muito bom, porque você tinha ali aquela competição. A cidade se envolvia. O ginásio de esporte ficava lotado. Nossa, isso lotado mais, hein? Não faz muitos anos já não existe. Nós queremos voltar. Nós queremos voltar. É muito legal. Trazer. Porque essa interação entre as escolas é passado bom. É muito bom. Era muito boa. Né? Você me fez voltar agora no tempo, assim, como se fosse hoje. A última Joécia que a gente disputou, pro jogo de abertura lotado aquele ginásio de esporte, era com minha escola contra a dele, porque a gente também, a mesma história, seu Deus Delim, somos amigos desde pequeno também, desde pequeno não vai ficar ruim, né? Eu não cresci de cima. Desde sempre. E a gente jogava contra, nunca jogamos no mesmo time, né? Jogava na Margida, os outros jogavam na Nestlé, e era assim. Mas era demais. E era muito bom. Eu acho que todos nós passamos pelo mesmo caminho. Eu, quando criança, comecei a jogar futebol. Vocês vão lembrar que hoje ali é estacionamento da Margida, mas tinha uma quadra ali bem de frente. Sim. Então eu comecei ali. Eu também. Comecei ali. Lá atrás, no Bar do Melo, vocês já pegaram o Donizete. Já peguei o Donizete. Já pegaram uma outra. As pessoas antigamente falavam, é filho do treinador. Você era filho do Bar do Melo. Você era filho do Bar do Melo. Filho do Donizete, eu era filho do Tonhão Mortadela. Do Tonhão, claro. Jogou do Tonhão? Onde é o Grêmio também. Onde era o Grêmio? Era o Grêmio Nestlé. Era o Grêmio Nestlé. Lá atrás, aí eu fui jogar pro Tonhão. Ele era filho do Tonhão também. Falaram que era filho do Tonhão, mas a gente gostava muito de bola. E foi no futebol, né? Que veio o apelido Maquininha. Conta aí pra gente. Então, pois é, na verdade, esse apelido eu acabei herdando do meu irmão, que eu tenho um irmão que ele, sim, é o Maquininha original. Por conta que ele é mais velho, ele já jogava futebol, tinha passado pelo Porto Ferreira, estava nas categorias de base do Palmeirinha. Ele era rápido, sempre foi ágil, né? Eu já não sou tão ágil assim. E aí o pessoal que jogava com ele falava assim, você parece uma maquininha, você é uma maquininha, tal, não sei o quê, e apelidaram, velho. E aí eu fui jogar pro seu Exaltino, no Porto Ferreira Futebol Clube.
os mais velhos vão lembrar do seu Zaltino, que comandava as escolinhas do Porto Ferreira. Eu tinha uns 10 anos de idade. Aí eu cheguei para treinar, ele virou para mim e falou assim, você é irmão do Maquininha, não é? Eu falei, sou. Ele falou, seu irmão já treinou aqui comigo, tal, não sei o quê. Ele falou, vai lá, joga. Aí a primeira bola que eu peguei, ele falou, Maquininha, toca. Você imagina o que foi isso pra molecada. Você sabe que faz 30 anos que eu tô com o apelido aí, não tem. E não tem o que tire. Tem que muda. Seu irmão teve que mudar, então. Era assim, né? O cara falou uma brincadeira, zoou, nunca mais saiu. Se a molecada gostasse, acabou. Acabou. E quanto mais bravo você ficava, se ficasse bravo, acabou. Nossa, aí não tinha. Aí grudava mesmo, né? Aí grudava. Mas jogava bem futebol ou só herdou o apelido? Só herdei o apelido, disfarçava um pouco. Então eu falava que eu chutava forte. Principalmente futebol de salão me dava melhor. Naquela época eram aquelas bolas mais pesadas. Nossa, peguei assim, tinha pano. A bola nem pingava. Quando o goleiro jogava, a bola não pingava. Eu peguei essa época também. E como eu era mais fortinho, mais gordinho, então eu chutava forte. Então eu conseguia fazer uns gols de falta, uns gols nas pancadas aí. Então salvei o time algumas vezes. E honrou o apelido do irmão, né? Que legal. Não estraguei. Não, e muitos apelidos vieram do futebol, né? Eu lembro que você entrava no time, pronto, você arrumava um apelido. O próprio treinador começava a dar apelido. Eu fico me perguntando, como é que será que é hoje? Esse negócio de bullying aí, pra tudo quanto é lado. O treinador já chegava, já zoava a criança e era saudável, né? Ninguém... Era legal, porque já pegava aquele apelido, mas já avisava, não reclama não, porque aí muda mesmo. Agora, como é que será que é hoje? Então, meu filho na escola, o apelido dele é Capivara. Capivara? Então, onde saiu Mas Capivara? Porque ele gosta de capivara. Como ele gosta de capivara, ele não se importou. Os amigos começaram a chamar ele de capivara. Porque ele levou na boa. Ele gosta de capivara, eu gosto de capivara, e tá lá. De vez em quando eu passo no lugar, até demora para eu associar. Falo, você é o pai do capivara. E ele gosta disso. Você citou o teu menino, né, Du? Tem uma história muito bacana aí. É um milagre, né? O nascimento dele. Tem uma história legal aí. Uma história muito bonita, porque a gente tentou casar, a gente casou em 2008. A gente resolveu que 2 anos a gente ia curtir o casamento e depois ia planejar para ter o filho, né? Para ser uma coisa boa, uma coisa estruturada, né? Para não virar aquele sacrifício. Porque criar um filho não é fácil, né? A gente precisa de dedicação, a gente muitas vezes precisa de dinheiro, que a criança fica doente, quer uma farmácia, é tudo muito caro. Então a gente primeiro resolveu estruturar, curtir um pouco os 2 anos de casamento e depois ter o filho. E aí a gente concluiu o nosso projeto, falamos, vamos lá e vamos ter o filho, e começamos a encontrar. Deu prazo e falamos, agora é hora de vir o meninão aí. E aí a gente começou a perceber que estamos tendo dificuldade, buscamos fazer todas as investigações, procuramos médicos, fizemos vários exames, toda a investigação tinha que ser feita. E todos os exames que a gente fez, tanto eu quanto a minha esposa, os médicos falaram, olha, perfeito, normal, vocês não têm nenhum problema, é uma questão só de tempo. E aí ia, e nada acontecia, nada da gravidez. E aí o médico daqui falou, vamos pegar uma opinião de um outro médico de uma cidade de fora, alguém que está mais focado nisso, né? E aí fomos para Ribeirão, passamos por um médico, o médico olhou os exames e falou, normal, mas eu acho que vocês devem tentar fazer a inseminação. Acho que vale a pena vocês fazerem esse processo. E aí a gente fez esse processo, fizemos 2 vezes. E é um momento muito, eu vou dizer para você, ao mesmo tempo que traz uma esperança muito grande, mas também traz uma incerteza. Tanto é que a gente sentava lá no HC, tinha até um aviso lá, que dizia que 30% dos casos tinham sucesso, ou seja, 70% de chance de não. Mas mesmo assim você tem aquela esperança. Tal. Se apegar nos 30. E você vai se apegando nos 30. Quem sabe eu estou dentro dos 30. Quem sabe nós estamos dentro dos 30. E fizemos isso 2 vezes. E é muito frustrante, porque assim, você faz lá todo o procedimento, você passa praticamente um dia lá, aí eles te dão uma data de retorno. 15 dias depois. E aí, 15 dias depois, você tem que voltar lá para ver se deu certo. E aí você pega aquele caminho tal, e com aquela incerteza, chega lá, você tem a notícia que não deu certo. Então isso é desgastante, né, para mim, para a esposa, para a própria família que está
E a gente queria muito ter filho. E assim, foi sempre. Já era o projeto, desde estava quando projetado, né? Desde quando a gente se conheceu, a gente queria constituir família, ter filhos. E as 2 vezes aconteceu isso, e aí você vem frustrado embora. Eu imagino. E aí eu tive a oportunidade, eu recebi um convite para trabalhar no governo do estado, ir para São Paulo, e foi nesse período que a gente já tinha passado pelas 2 frustrações. E aí, o que eu estava fazendo pós-graduação naquela época também, estava estudando em São Carlos e estava morando em São Paulo. Então eu saí daqui na segunda-feira de madrugada para ir para São Paulo, voltava na sexta-feira à noite. Às vezes o sábado eu passava o dia todo em São Paulo, em São Carlos, fazendo a pós-graduação. Minha esposa na época trabalhava no hospital e às vezes no sábado ela estava de folga e no domingo ela estava de plantão. Nossa, então assim, tava difícil. A gente pouco se via, tal, e ela começou a falar para mim, olha, eu acho que eu já perdi a esperança, eu acho que a gente... Só que todos os médicos falavam pra gente, falaram, é uma questão de tempo, diminuir a ansiedade e tal. Até que um dia, na Copa de 2014, eu não esqueci de até hoje. Eu cheguei de São Paulo, era o primeiro jogo do Brasil, foi até na Arena. Do Corinthians. Agora é Arena... Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Aí ele falou, o primeiro já deu aquela inchada no Everton. O Neymar foi quem estreou lá. Tá? Olha o Santista. E aí eu vim de São Paulo para cá para a gente assistir o jogo. A gente foi no Edson Embalagem até para comprar ali algumas coisas para o jogo, algumas decorações. Falou, vamos enfeitar a casa e tal. Aí no caminho a gente foi conversando. Ela falou, eu perdi a esperança da gente ter um filho. E eu não falei isso para ela, mas por dentro eu pensei. Eu falei, tá começando a ficar bom. Ela vai diminuir a ansiedade agora. É verdade. E aí ela diminuiu a ansiedade, de fato, quando foi agosto, ela foi fazer o exame, ela estava grávida. Olha, do método tradicional. Que coisa, da né? melhor maneira possível. Foi uma bênção de Deus mesmo. É a bênção de Deus. É Deus agindo na vida da gente. Sabia do nosso sonho, do nosso desejo. E é o tempo dele, né? Não é o nosso tempo, é o tempo dele. E a gente tem que saber reconhecer e aceitar que Deus está no comando e tá aí o Capivara hoje para contar a história. E tá aí o Capivara para contar a história aí pra gente, né? Você é o grande amor da nossa vida, o grande patrimônio da nossa vida. Praticamente é o único patrimônio que nós temos. Muito que você falou que a tua mãe faleceu muito nova, né? Isso. Minha esposa também passou por isso, a mãe dela faleceu quando ela tinha 15 anos, e é uma barra. O que você tem de memória da tua mãe? Porque você era um menino, 15 anos, que era até diferente dos meninos de 15 de hoje, né? Parece que a gente era mais atrasado, vamos dizer assim. Era mais dependente. Antigamente éramos mais caseiros, mais... Sim, apesar de brincar muito fora na rua. Mas hoje a tecnologia, a molecada de 15 parece que pensa como 25, é impressionante. Que para você foi irreparável, com certeza. Sim, foi difícil para o momento, porque assim, 15 anos de idade, você está começando a sair para conhecer o mundo. Você está saindo ali debaixo da barra da saia da mãe mesmo para poder conhecer o mundo. Só que a minha mãe já fazia mais de um ano que ela já vinha muito doente. Né? Então, já fazia um tempo que a gente vivia esse momento da doença, e faz cirurgia, volta, refaz cirurgia. Doía mais do que muitas coisas. E aquele sacrifício. E no momento, naquela época, diferente de hoje, os médicos, quando a pessoa é diagnosticada com câncer, alguma doença, a pessoa já é informada. Naquela época não tinha isso, existia um outro protocolo médico que a família sabia, falava para a família, mas a pessoa não. Tanto é que demorou para o meu pai contar para mim. Um dia sentado na mercearia, eu não trabalhava lá ainda, mas tinha acabado de chegar do Zé Costa. Eu não sabia, então. Eu não sabia, um dia eu sentei com ele, e aí ele falou, eu preciso te contar uma coisa. Aí ele me contou, falou, tua mãe está com câncer, o estágio está avançado, não tem reversão, tudo que a gente está fazendo agora é apenas para melhorar a qualidade de vida. Ele falou, então, em pouco tempo nós vamos perder sua mãe. Então, você imagina o que foi isso para mim. Então, vai pouco tempo depois. Aí ela faleceu. Mas assim, enquanto pude usufruir do carinho dela, do amor dela, foi fantástico. Minha mãe foi uma pessoa que sempre gostou muito de ajudar as pessoas. Ela sempre teve um coração muito bom. Tanto é que nossos vizinhos gostavam muito dela. No velório da minha mãe, a quantidade de pessoas que foi para se despedir dela foi uma coisa impressionante. Pela simplicidade dela. Plantou bem, né? Pela simplicidade dela. Então foi um negócio impressionante por conta dessa questão dela de gostar muito de ajudar as pessoas, dentro do pouco que a gente tinha. A gente é uma família muito simples, a gente é isso.
até hoje, né? Então, mas dentro do pouco que a gente podia, ela sempre ensinou, olha, pouco que a gente tem, vamos compartilhar, vamos ajudar, né? Então, isso é uma das coisas que eu me lembro muito, me recordo muito. Minha mãe era uma pessoa muito religiosa, a gente é católico, então a gente ia muito para a igreja, principalmente para a igreja Nossa Senhora Aparecida, ali na Vila Maria, todo sábado à noite eu ia com ela, a gente ia junto para a missa e tal. Então ela era muito religiosa. Desfrutou da companhia. Então deu para desfrutar bastante. Então, eu vejo, você citou aí, mesmo sendo uma família muito, muito simples, você estudou bastante, né? Pelo que eu vi, você estudou bastante, né? Eu não tive a oportunidade de estudar logo na sequência quando eu saí do Washington Luiz. Realmente não tinha condições de pagar uma faculdade naquele momento. Aí eu fui estudar mais tarde. Mais tarde fui estudar, aí eu me formei em administração. Depois, logo na sequência... São Carlos? Você estudou isso? Não, administração eu fiz aqui mesmo. Fiz aqui mesmo? Acabei fazendo aqui mesmo. Acabei fazendo aqui na SER. E depois, logo na sequência, eu já emendei a pós-graduação. Aí eu fui para São Carlos para fazer finanças e controladoria. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo na UFSCar para fazer a especialização em gestão pública. Então passei mais 2 anos estudando. Já está preparado? Já estou preparado. Eu fui me preparando porque faz 27 anos que eu estou na administração pública. Prefeitura, governo do estado, Câmara Municipal, seja como vereador. Já conhece os bastidores. Está no meio há muito tempo. Há muitos anos. 30 anos de vida política partidária. Quantos não ganha um título, ele já está na prefeitura. Nós passamos os 18 anos nesse sofrimento. E aí, eu falei, eu estou na vida pública há 27 anos, dentro da gestão pública. Só que eu não sou um funcionário de carreira, eu não prestei concurso e estou lá. Eu entrei em 97, a convite do prefeito da época, e os demais prefeitos foram gostando do meu trabalho, daquilo que eu fazia. Legal, passou por todos. E isso, passei por todos, com exceção do período da Renata. Quando a Renata foi prefeita, eu fui convidado para trabalhar no governo do estado de São Paulo, foi o período que eu fui para São Paulo. Trabalhei em São Paulo. Senão provavelmente poderia ter... Dentro da gestão. Então, e aí, como sempre, a administração pública, desde que eu deixei a mercearia do meu pai, lá em 97, e vim trabalhar na gestão, sempre foi o serviço público que me abriu as portas, então eu falei, olha, eu devo prestar um bom serviço, acho que eu trabalho legal, para melhorar a minha prestação de serviço, nada mais que justo que eu faça a minha formação nessas áreas, que eu siga a minha formação acadêmica nessas áreas. Então, quando você se formou, você já tinha entrado na política ou ainda não? Não, já tinha entrado na política. Já tinha sido até vereador, já. E aí eu fui estudar e comecei a estudar e não parei mais. Né? Tanto é que eu estava até com o pensamento de voltar a estudar o ano passado. E aí, pensando em estudar de novo. E aí meu grupo inventou de me tirar da caixinha que eu estava lá, guardadinho, 16 anos sem disputar uma eleição, falou, não, vem cá que você vai ser o nosso candidato. Porque então você nunca pensou em ser prefeito? Eu sempre gostei de política desde criança. Eu começo a gostar de política lá no início dos anos 80, quando começa a história. Já se interessava? Já, desde criança, por conta da redemocratização. Você tinha um referencial nela, né? A redemocratização do Brasil, vamos pegar lá o início dos anos 80. Era uma televisão por casa, quando a casa tinha televisão. O HF. Isso, o HF. Quando tinha, verdade mesmo. Isso aí. E era aquela fita preta que subia na antena, que tu via lá e virava a antena para pegar. Alguém ficava lá fora rodando a antena. Deixa aí. E era isso. E meu pai sempre gostou muito de assistir telejornal. Então ele fechava a mercearia à noite, sentava todo mundo na cultura do brasileiro. E você imagina, naquela época não tinha entretenimento igual a gente tem hoje. Então, eram 14 pessoas em volta. 14 não, 16 que tinha mais meu pai e minha mãe. Eram 16 pessoas em volta de uma televisão. E obrigatoriamente a gente tinha que assistir o jornal, porque o meu pai queria ver as notícias, até por conta da mercearia. Naquela época a inflação era galopante, tinha a questão das tabelas de preço, tinha aquele rolão da época. E a televisão naquela época dividia entre as duas notícias. A situação financeira do país, que era crítica, essa hiperinflação, e ao mesmo tempo a esperança da redemocratização. Sim. Isso me chamava muita atenção desde criança. Essa questão de... Porque dava esperança da redemocratização,
o país voltar a crescer, a população poder eleger os seus governantes, principalmente o presidente da República, né? A população poder voltar a participar do processo muito especial de escolha. Isso. Então, e o país todo se uniu em torno disso. E eu, enquanto criança, aquilo me enchia os olhos, porque dava essa esperança. Luta bonita, né? Dentro de uma percepção que a criança poderia ter naquele momento, mas me dava a entender, falou, eu acho que a política é o meio que a gente consegue mudar a vida das pessoas, é o meio que a gente consegue transformar, é o meio que a gente consegue ajudar. E eu sempre fui gostando da política. Aí, em 92, estudando no Zé Gonçalves, naquela época, nós tínhamos a aula de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Já tinha isso? Não, tinha essa aula. Essa matéria... Não, era uma matéria curricular, fazia parte da grade curricular da escola. Em 96 ela deixou de existir. Ah, tá. É porque eu estudei no comércio e o comércio teve o curso de contabilidade junto. Não sei se você vai lembrar dessa época. Técnico de contabilidade. Aí a gente estudava administração pública, contabilidade geral e tal. Eu achei que estava envolvido nisso, mas fazia parte da matéria mesmo. Fazia parte da matéria. Você tinha uma matéria, Educação Moral e Cívica e o SPB. Então você estudava isso, que você estudava os regimes de governo, né, pelo país, pelo mundo, o que é a política, o que é a democracia. Então, era uma aula muito interessante. E eu, apaixonado por política. Você imagina como é que eu vibrava nessa aula. Quem que era seu referencial? Você tinha um referencial aí nessa época. Sempre gostei da política por conta do Ulisses Guimarães, porque ele era chamado doutor diretas. Ele que conduzia todo o processo na Câmara, na luta pelas diretas já. Sim. Então, eu gostava, eu já assistia, acompanhava, mas além do Ulisses tinha o Tancredo, tinha o próprio Fernando Henrique, o Mário Covas, essas pessoas que lutavam, o Teotônio Vilela, essas pessoas que lutaram pela redemocratização do país. Mas o meu queridinho era o Ulisses Guimarães, e tanto é que na última campanha que eu usei, com um dos folhetos que eu fiz, da última campanha que eu disputei, eu fiz questão de colocar uma das frases do Ulisses. Qual era? O Ulisses era um grande orador, né? Ele falava que a política a gente não faz com o fígado, né? A política a gente faz com amor ao próximo, né? A gente não pode fazer a política com ódio, com raiva, né? Então a política a gente tem que fazer ela pensando no bem comum, no bem da população, de melhorar a vida das pessoas. Então ele tinha esse pensamento, ele tinha essas ideias. E aí em 92 eu cheguei para a professora na aula de OSPB, a gente falando do direito ao voto, né? Da importância do voto, da responsabilidade do voto. Eu falei para ela, por que a gente não faz uma eleição aqui na classe? Por que a gente não sente o gostinho aqui, nós, alunos, naquela época, 14... Já se candidatou? E aí é que nós vamos chegar lá. Por que a gente não sente esse gosto da responsabilidade de escolher alguém para governar? E ela gostou da ideia. Ela falou assim, não, vamos fazer uma eleição aqui na classe, mas deixa eu pedir autorização para o diretor. E era o saudoso Toy Loureiro, o diretor do Zé Gonçalves. E ela foi falar com ele. E aí o Toy virou para ela e falou assim, não, nós não vamos fazer uma eleição na classe, nós vamos fazer uma eleição na escola. A escola inteira vai exercer o direito do voto. Porque naquela época, o voto ainda não era aos 16 anos, era só aos 18. Logo depois mudou, eu consegui votar com 17 já. Logo depois mudou, já tirei o título. Assim que falou que podia votar, eu já corri para tirar o título. E aí nós fizemos uma eleição na escola, aí minha classe virou para mim, eu já estava no 8º ano, falou, então você vai ser o nosso candidato. Escolhemos um outro candidato do 7º ano, eu saí candidato a prefeito, tinha candidato a vice, nós tivemos que montar chapa de vereadores. Puxa vida! E realmente fizemos uma eleição na escola, com comício, conscientização de voto, ficamos 30 dias só trabalhando nisso. E foi interessante porque foi muito inovador para aquela época. Nas escolas de ensino fundamental não existia grêmio estudantil. Então não existia eleição para esse nível de escolaridade. E aí nós fizemos isso. A escola inteira se envolveu. A escola inteira se envolveu. E aí nós rompemos a parede da classe, que era o objetivo da nossa a eleição. Rompemos o muro da escola, porque todos os jornais da cidade foram cobrir a nossa eleição. Nossa! A EPTV veio cobrir, então nós rompemos os limites do município. A EPTV veio cobrir a nossa eleição. E naquela época, o Estado de São Paulo e a Folha tinham cadernos no interior.
Então, volta e meia, eu estava lá em casa, tocava o telefone e era um jornalista do Estado ou da Folha que queria conversar comigo, como é que está a eleição, o que está acontecendo agora. Quando eu ganhei a eleição, ligaram para perguntar. Você ganhou essa eleição? Eu ganhei a eleição. Estava até esperando aqui já o resultado. Você falou de uma maneira muito recata. Quando eu ganhei a eleição, eu falei, nossa, eu já estava aqui na expectativa. Você não imagina o barulho que nós fizemos. Nossa, caramba, que legal. Eu tive 265 votos, meu aniversário teve 25. Vocês têm uma ideia. A diferença foi um pouco apertada, mas tudo bem. Faltou alguns da classe dele votar nele, pelas contas que eu estou fazendo aqui, porque naquela época tinha 30 alunos. E nós fizemos a eleição num sábado. E a gente acreditou que os alunos não fossem para a escola. Ninguém vai vir votar. Foi todo mundo. A escola encheu de gente. Na verdade, acho que pela época todo mundo queria mostrar como é que ia sentir esse gosto da eleição, né? E era ainda no papelzinho, né? Aquela empolgação minha, junto com os meus amigos, que, lógico, eu não fiz nada disso sozinho, eu tinha um grupo que me acompanhava nisso, que entrava nessas minhas questões de política, e graças a Deus me acompanha até hoje. E assim, aquilo nós estamos passando, aquele sentimento, aquela alegria, nós estamos passando. O Zelim estudava com você? O Zelim, eu acho... Que eu vou descobrir, que nós vamos entrevistar ele, eu quero saber se ele votou em você. Eu acho que ele estava no período da tarde ainda. Eu não lembro agora. Não, esse período o Marcelo já não estava mais na cidade. O Marcelo já estava... Já tinha saído? Acho que eu ia perguntar se ele votou em você, senão... Isso, Bom, tem tempo dele. Ele vai corrigir agora de acesso, caso ele não fez. Mas ele votou. E Maquininha, depois dessa história toda aí, o pessoal quer saber, você é palmeirense ou é corintiano? Eu sou santista. Nós vamos criar polêmica agora. Aliás, estrategicamente, o Santos já foi para a segunda, para que eu pudesse ser candidato tranquilo. Já tudo isso bem planejado, então. Tudo bem planejado. Tá certo. Primeiro mandato, né, como vereador. Queremos saber quando foi, que ano que foi, como é que foi. Eu tive a oportunidade de... Eu comecei também começo a participar, até para complementar a história. Então, em 92, teve a seleção da escola, lógico. Na época, e é natural do meio político, quando alguém se destaca, os próprios líderes políticos vão buscar as pessoas. E lá, na época, o Fran Miller era o vice-prefeito da cidade. Aí o Fran foi para a escola para me conhecer. Queria me conhecer até porque na Começou época o Fran... tudo uma brincadeira, então. Pois é. Começou com uma brincadeira. E o Fran era... O Fran, na época, era cunhado do Toy Loureiro. O diretor me ligou, vem cá que tem uma pessoa que quer te conhecer. Cheguei lá, estava o vice-prefeito da cidade querendo falar comigo. Falou, estou acompanhando a sua eleição pela televisão, pelo jornal, e eu quero te conhecer, quero te convidar para participar de um comício. Que legal. E aí já participei de um comício com 15 anos de idade no Vila Salgueiro, em 1992. Comício do Dorival Braga, eu fui lá para contar a história. E aí já comecei com a vida partidária. Como logo em seguida já mudou a questão, aos 16 anos você já pode se filiar. Aos 16 você já filiou um partido? Eu já me filiei aos 17. O primeiro partido que eu filiei foi o Partido Verde. Eu só não poderia concorrer, porque não tinha idade para concorrer acima dos 18. E aí eu me filiei ao Partido Verde. Com 19 anos eu disputo a minha primeira eleição como vereador. Com 19 anos? Com 19 anos. Eu não fui eleito, mas nós elegemos na época o Donizete Bonelli foi o eleito pelo Partido Verde, e a diferença de voto minha para ele foi muito pequena. Quase, então. Isso, quase. E eu fiquei muito satisfeito. 19 anos. Você até ajudou a eleger ele, né? Ajudei a eleger ele, porque assim, a soma de todos do partido faz o coeficiente eleitoral para poder eleger o candidato. E ali aquilo já me despertou, falou, poxa vida, pouca idade, pouca experiência, uma votação expressiva. Acho que a população me aceitou. Tinha que ter ido atrás do povo da escola. Não, mas o povo da escola me ajudou bastante. O povo da escola me ajudou bastante. É que uma eleição para vereador era muito difícil. Quem está disputando agora e está ouvindo a gente aqui sabe o quanto é difícil. E quanto candidato a prefeito? São 4? Vereador é 166. É muita gente. Muita gente. Mas naquela época já era assim, Magninho? Era mais. Porque a Câmara é maior. Porque naquela época eram 15 vereadores. E aí você poderia lançar um partido sozinho, uma vez e meio o número de cadeiras, né? Ou um partido coligado 2 vezes o número de cadeiras. Então, se você coligava 2 partidos, você poderia lançar 30 candidatos. Nossa, hoje mudou. Primeiro que o número de vereadores diminuiu. Hoje é 11. E a regra mudou. Agora você pode lançar o número de cadeiras mais 1. Então é 12 por partido, não pode passar. Não pode passar disso. Então naquela época tinha mais de 200 candidatos. Nossa, era mais. Um eleitorado menor do que a gente tem hoje. Então você imagina como é
trabalhoso. As famílias tradicionais que já tinham. Nossa, era. E era uma campanha, diferente de hoje, era uma campanha muito cara. Hoje você não tem mais o boné, o chaveiro, a camiseta, Verdade. a bola, o jogo de A roupa das mulheres, as mulheres dormiam com essa camisa de político, era um negócio. Coisa mais linda. Então, marido também. Então aí eu disputei a primeira, depois eu disputei em 2000 de novo, em 2000 eu fiquei como primeiro suplente, e aí o titular da vaga renunciou, e aí eu assumi. Então eu participei da legislatura 2001, 2004, né, como vereador, um período dela, 2 anos dela. Porque foi 2001 a 2004. E aí em 2004 eu fui reeleito vereador, e eu cumpri o mandato todo, que aí foi de 2005 a 2008, então esse eu já cumpri o mandato todo. Na verdade, você começou cedo mesmo, tem até uma pergunta que a gente ia te fazer, tipo assim, por que a política? Mas não tem nem como perguntar, mas já contou. Você gosta da política desde novinho, foi brincar de ser político, estourou? Pois não teve jeito. Caramba. É uma coisa que a gente não sabe. Foi prefeito do Bons. A gente gostar é uma coisa, aí o povo gostar também que a gente é aí faz com que você não podia ter jeito. Hoje nós escutamos uma palavra, né, na rádio, né, na reinauguração da rádio, inclusive estamos ao vivo nos estúdios aqui da Vida FM, e nós escutamos uma palavra sobre a bacia da responsabilidade. Tem uns que lavam as mãos naquela bacia, lavam as mãos apenas, outros assumem a responsabilidade, você assumiu a responsabilidade de exercer um cargo público. A oportunidade apareceu, como vocês perguntaram, se era um sonho, né? Lógico, quando a gente entra na política, é sonho. Você quer ser o prefeito da sua cidade, administrar a sua cidade, poder contribuir com a sua cidade. Como vereador eu já tive essa experiência, né? De poder criar leis importantes, de votar projetos importantes que trouxem benefícios. Imagina você poder ser o prefeito, ser o gestor. Porque assim, ser prefeito é administrar aquilo que é nosso. É os nossos recursos que estão lá. E o que você tem que fazer? É alocar os recursos das melhores maneiras possíveis dentro da área da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, social, para que a gente gere resultados e benefícios para a população. É devolver aquele imposto que a gente paga em forma de políticas públicas, de bens, de serviços, né? De uma cidade em crescimento, em desenvolvimento. Então, você poder fazer isso para a sua cidade, você dar essa contribuição, é uma realização de um sonho de uma criança lá de trás, que falou, olha, eu acho que a política é o caminho que a gente pode ajudar as pessoas, é o caminho onde a gente consegue mudar a vida das pessoas. Então, para mim, eu falo para o Marcelo, e eu e o Marcelo a gente tem isso muito claro, por ser dois meninos, pé no descalço, é o termo que eu uso, que a gente era realmente pé descalço, lá, muito simples, lá na Vila Daniel, é a missão mais nobre que nós estamos na nossa vida. É o momento mais nobre da nossa vida. É colocar o nosso nome à disposição da população e aí colocar toda a nossa vivência, toda a nossa experiência para poder dar mais ainda a nossa parcela de contribuição com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Então, isso para nós é um negócio fantástico. É gratificante, muito legal. Agora, então, já que já começamos a entrar nesse meio... Agora a gente já vai entrar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você contou aqui pra gente, foi até uma surpresa, não sabia que você tinha passado por várias administrações, né? Algumas administrações. Então, hoje, se você fosse eleito a partir de janeiro, o que você faria diferente de tudo que você vivenciou? Fala, não, eu faria algo diferente, eu faria algo legal com a cara do Maquininha, ou algo que eu vejo, já pude ver, então, vários jeitos de administrar. Claro que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, em cada uma se aprende, né? Porque eu acredito que com cada gestor que você trabalhou, por último agora foi o prefeito Rômulo, né? Mas cada um deve ter tirado uma lição, né? Eu vou dizer para vocês que uma das coisas que eu quero fazer, para mim é muito importante, é uma das coisas que mais me caracteriza dentro da política, é estabelecimento de diálogo. Eu gosto de diálogo, eu gosto de conversar com as pessoas. Então eu quero fazer um governo participativo. Eu já fiz isso para montar o plano de governo. Para montar o plano de governo, nós criamos o Agenda Porto Ferreira, saímos pela cidade, ouvimos as pessoas, porque eu queria a participação popular. Eu não queria construir um plano de governo só com a percepção de cidade minha, do Marcelo e do nosso grupo, mas eu queria que a população participasse também. Ela pudesse
dar a opinião dela, dar a sugestão, fazer suas reclamações, para que a gente pudesse construir de forma conjunta, não só um plano de governo, mas um projeto de cidade. E a gente conseguiu fazer isso através do Agenda Porto Ferreira. Então, o meu governo vai ter a marca do diálogo e da participação popular. Por isso que no nosso plano de governo a gente frisa muito a questão da valorização e do apoio da sociedade civil organizada. Quanto mais a sociedade estiver organizada, em forma dos conselhos municipais, em forma das associações de moradores, em forma das entidades filantrópicas, a gente consegue ter um governo participativo, com várias prioridades e fazendo aquilo que a cidade realmente necessita. Então, quero ter como marca do nosso governo a participação popular, o envolvimento da população, para que todos nós, juntos, todos nós, os donos da cidade, possamos construir uma cidade participativa e com a cara da nossa sociedade. Então, isso para mim é fundamental e muito importante para o meu governo. E a primeira medida, você fala, não, eu ia fazer isso logo de cara, o meu cartão de visita, esse é o cartão de visita e que... Tanto na área da saúde, tanto na área... Segurança? Qualquer um, aquela que você fala, eu vou dar uma essa atitude eu como prefeito posso tomar e vou tomar. Uma das coisas que as pessoas mais me pediram durante... Você sentiu da população, né, no chão? Você assustou? Com a questão? Não, porque ela já está cravada na nossa cabeça já, é uma discussão que a gente teve, porque assim, durante o período que a gente saiu para percorrer, conversar com as pessoas se queixaram bastante da questão de saúde, sobretudo com relação a pronto-socorro. A demora no atendimento, as pessoas relataram muitas vezes que foram para o atendimento, desistiram do atendimento por conta da demora, foram para casa sem tomar medicação, sem ter medicação. Depois de horas, esperando. A gente sabe que nós tivemos um período com muita dengue, esse tempo seco gera muita doença respiratória, então vai muito idoso, muita criança para dentro do pronto-socorro. O espaço físico lá não é tão grande e à medida que as pessoas vão ficando mais tempo, então vai aglomerando e fica desconfortável mesmo. Qual é a ideia, então? Então, aí a partir de janeiro, a nossa ideia já é implantar o pronto atendimento municipal. Isso eu quero fazer a partir de janeiro. Igual tinha ali na esquina do próprio pronto-socorro. Isso, tinha ali na esquina. Na própria esquina do pronto-socorro. Então a gente já quer criar pronto atendimento para aliviar. Porque... Ali mesmo, não? Onde era ou não? Não. A ideia é no CS2, ali de frente com a própria igreja. Catedral, tá passando por reforma, o prédio tá ampliando. Eu tô vendo. E é ali já tinha uma época, não foi? Lá já teve o PAN, antigamente era o PAN, pronto atendimento médico, lá atrás teve ali, já foi ali também. Então a gente quer restabelecer a partir de janeiro para a gente já aliviar esse problema de sobrecarga no pronto-socorro. Porque à medida que a gente foi conversando com a população e reconhecendo os problemas, a população fazendo suas queixas, dando suas Era geral essa, né? Ao mesmo tempo a gente foi procurando os órgãos para conversar. Então eu tive a oportunidade. Para ver se é possível realmente fazer. E eu fui para dentro do hospital, porque assim, o hospital é ele que gerencia o pronto-socorro. A prefeitura paga, dá o subsídio para tocar, mas é ele quem faz as contratações, tudo operacional, então é tudo... A administração a administração é do próprio Hospital Dona Balbina. Então eu fui conversar com o Hospital Dona Balbina. E eles passaram informação para mim que 70% dos atendimentos do pronto-socorro são daquele setor de prioridade verde. São aqueles casos de menor gravidade. Né? Que daria para atender num pronto atendimento. E aí a gente consegue aliviar um pronto atendimento. E isso a gente quer fazer a partir de... Aí com a administração da prefeitura ou também... O próprio hospital pode ser o parceiro. Pode ser o parceiro? Esse tipo de atendimento, para a prefeitura tocar, é mais difícil. Porque para a prefeitura contratar os profissionais, como é que funciona? Tem que fazer o concurso. Complicado. Seria melhor o próprio hospital mesmo. E aí dá para a gente fazer... repassa a verba, dá o lugar e o hospital... Faz o termo de convênio, né? A gente faz lá o credenciamento. Não tem jeito. E o próprio hospital. Se o hospital tiver interesse, senão a gente busca alguma outra entidade da área de saúde para fazer isso. Mas a ideia é o Hospital Dona Balbina. Até porque quem vai aliviar é ele mesmo, né? Isso. Ficaria com o amarelo e vermelho. Tiraria o verde. E assim, como você divide os atendimentos, você não tem nenhum um gasto a mais com aquilo, um investimento a mais. Porque, na verdade, você vai estar dividindo os atendimentos ali. Sim, apenas com profissionais, né, que estariam lá nesse pronto atendimento. Esse pronto atendimento. Porque esse problema aí, quando a gente abre a boca para perguntar, mas o que você acha? Nossa,
Esse eu acho que foi unânime, né? E todos Esse é o falam grande que não problema. faz. As pessoas falam, mas não faz. Eles falam que vão fazer e não faz. Isso seria uma das marcas maquininha? Essa vai ser uma das questões que a gente já quer resolver logo em janeiro. Logo em janeiro a gente quer resolver isso. Lógico que a gente depende do convênio e tal. Claro, não- né, da Mas o entidade prédio já que- está sendo preparado para isso? ele está sendo, ele está sendo ampliado e ele pode ser usado para isso. Ele pode ser usado para isso. Ele dá já é pra meio ir. preparado, Ele é do porque como tu município. falou, Ele, já foi. Né? isso, ele é do município, ele já foi um pronto atendimento lá, ele tem todos os equipamentos necessários ali, é uma questão só da gente firmar a parceria e fazer os atendimentos lá. É bom que se a pessoa já sair do hospital e não for curada, ela para na igreja e recebe moração. Tá vendo? Já passa uma propaganda lá da... Ah, e eu me lembro também. Esses dias, eu tinha uns 5 anos atrás, eu era jovem, e eu me lembro porque funcionava. Só faz 5 anos Na atrás. época do Covid, as vacinas eram lá, né? Isso. Teve uma outra coisa da mulher, alguma coisa, não teve lá Isso, também? isso. Não, Teve. eu queria, se eu levar a injeção lá, Zetacil, me recorda. Funcionou bem. Não tem quem esquece. Não esquece, deve doer até Na hoje. minha época eu tomava na farmácia do Carlos a Bezetacil. Era na É. farmácia do Carlos. que Rapaz, eu tô não vendo tinha- demais isso aí. Não tinha o mesmo serviço público de saúde que tinha hoje. Lá atrás era bem diferente, né? Hoje a gente. Você saía tem meio esse- mancando? Não, e minha mãe ainda me enganava, rapaz. Ela falava assim pro médico: olha só, olha, ele é forte, doutor. Ele não chora, ele é o Rambo. E o médico, na injeção, eu vermelhava e não tinha chorar, porque falou que eu era forte. A gente não só saía mancando, como saía chorando. Não, Nossa. de jeito. A Nossa, bicha era dolorida. Primeiro dava o teste, lembra? Fazia o teste para ver se você não era alérgico a Bezetacil, e aí depois que você tomava a Rapaz, eu nem me Bezetacil. lembro, acho que o Mimi não tinha isso, não. Eu acho que ele ia logo Já- agulhado na... Uns 2 seguravam e um aplicava. Mas vou falar pra você, hein? Levantava o peão. Hein? Mas que nem- Era o último recurso, que ninguém queria tomar. Não. Mas quando tomava, ela levantava. Mas Eu vamos vi bastante planos, o seu plano de governo, e eu vi uma coisa muito interessante, que aparentemente parecia muito simples, mas é muito interessante, sobre o batistério. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Isso é legal porque durante a agenda Porto Ferreira, a gente teve a oportunidade de conversar com bastante cristãos. E nós temos cristãos que são candidatos junto com a gente. E a gente sempre discutindo o que poderia fazer, porque a gente precisa. Nós somos uma cidade e nós precisamos atender todos os públicos, criar espaço para todos os públicos, né? Você vai ver, eu conversei, por exemplo, só um exemplo, o pessoal do rock. O pessoal do rock pedia para mim, falou, olha, estamos num festival de rock, precisamos criar um evento assim, Porto Ferreira não tem, né? Então tá bom, compromisso assumido, não tem é uma demanda que vocês querem, para vocês é importante. Eles têm que atender todo mundo, né? Vamos lá. Conversando com os cristãos, olha, só uma noite da música gospel é pouco pra gente. Vamos fazer um festival. O que vocês acham de a gente fazer um festival? Uma semana dedicada, Cultura, porque né? os artistas da cidade podem participar, e aí a gente sempre encerra com um grande show nacional, né? Que é aquilo que o pessoal mais conhecido, mais gosta. E também as pessoas falam, olha, só precisamos de um espaço para celebração, um espaço para um momento do batismo. Por exemplo, nós temos muitas igrejas pequenas e até as grandes, né? Que não tem. Não tem esse local, esse local. E hoje, 70% se declaram cristãos. Sim. E eu acho que o público evangélico está próximo já dos 40%. Eu acho que é por aí, né? Então, é uma demanda muito grande da população, né? E você ter um espaço. Eu achei muito legal. Isso é um espaço para que essas pessoas possam frequentar, como as outras pessoas têm outro espaço, aqueles são de outras religiões têm outro espaço, por que o cristão não pode ter o espaço? Sim, e legal. Isso é para o cristão, mas pode ser para as outras religiões também ter o seu espaço. É um governo, aquilo que eu falei, é participativo. É que quem participou das demandas do Agenda Porto Ferreira, o público cristão participou, deu as suas ideias, e nós fomos buscar soluções o modelo de Osasco. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas conheci por vídeo, por foto. Funciona, é um espaço muito bonito, muito legal. Depois da pandemia, vocês têm uma ideia, o CAPS atende 18 mil, são 18 mil atendimentos mês no CAPS. E nós temos ainda uma demanda muito grande, reprimida, de pessoas aguardando para ser atendido. Então, 18 mil atendimentos mês. No mês. E aí você tem uma demanda reprimida ainda de pessoas na fila de espera. Então, são doenças psicossociais, depressão, ansiedade.
E a gente cura isso também através desses momentos religiosos, da oração. A igreja é de suma importância. Fundamental. Então, assim, ajuda no tratamento da pessoa. É um momento dela ali de se revigorar espiritualmente, né? Então, eu acho isso muito importante, a gente ter esse espaço. Mas você me assustou com esse número aí. 18 mil pessoas. Depois da pandemia cresceu. Aumentou muito. Aumentou muito. Tanto é que está no nosso plano de governo ampliar o CAPS. Não só a estrutura dele, mas a capacidade de atendimento. Que a gente possa poder resolver essa demanda. Essa demanda é muito grande. Porque, assim, é a depressão, a ansiedade, é o álcool, é a droga. Está em alta, né? Como ele falou que ele jogava bola? Será? Esporte. Você gostava, vamos escutar aqui. Hoje não tem como a molecada jogar bola na rua, não tem mais jeito. Não tem mais. A gente percebe que nos bairros, os campinhos, você falou ali, né? Simone, eu já joguei lá também, tá? Areião. No Areião, também joguei. Era normal, a molecada se encontrava do bairro. Quando não, um menino saía de um bairro e ia jogar no outro com seus amigos, era normal. Hoje a gente não vê mais isso, né? Na verdade, eu dei uma volta essa semana com minha esposa e percebi que todos os campinhos dos bairros, tudo destruído, tudo assim. Você tem algum plano para isso? Novos, legais, mas ainda tem muito bairro que está carente disso, né? Está carente. E assim, você falou uma coisa importante. A cidade hoje está sendo estruturada com os parques, né? Nós temos o Parque do Amanhã, o Parque Esportivo, o Parque Linear, que até tem um compromisso nosso no plano de governo de fazer a fase 3 do Parque Linear, que aqui aí já ali na parte da Barranca do Rio, né? Ter mais alguns equipamentos esportivos, pensar numa praça de alimentação. Nós tivemos até uma boa conversa com a Associação dos Canoeiros para serem parceiros da gente na formatação do projeto ali, que fica legal, porque além do entretenimento, do esporte, levar para aquela região e ter uma praça de alimentação, a gente quer também fazer ali um espaço de educação ambiental. Nós vamos construir o Centro de Educação Ambiental, e esse vai ser aqui do lado da ponte do viaduto Tancredo Neves, aqui perto do Porto Novo. E lá a gente quer ter um espaço, em parceria com a Associação dos Canoeiros, para que eles possam contar a história do rio, a importância do rio, para a gente fazer essa educação ambiental, para a gente valorizar algumas coisas que são nossas. Então nós estamos na cidade sendo estruturada com esses parques. E, ao mesmo tempo, nós precisamos recuperar uma série de áreas esportivas que a gente tem nos bairros. Você vai lá no fundo do Águas Claras, nós temos um campinho legal, precisa ser reestruturado, nós temos um vestiário do lado, precisa ser reformado, né? Sim. Mas isso é fundamental, aquilo que eu falei agora há pouco, a gente organizar a sociedade através das associações. E principalmente a Associação de Moradores. Porque a Associação de Moradores pode até, em parceria com a gente, dentro desses espaços, construir a sua sede. E aí, de uma certa forma, você tem a comunidade ocupando aquele espaço. Alguém que vai cuidar. E aí a gente consegue evitar o vandalismo. Por exemplo, a quadra do Porto Belo, onde eu moro, lá no Porto Belo 2. Uma quadra. Demorou muito tempo para sair do papel, saiu, construiu. E aí, quando ficou pronta para entregar, não deu tempo de entregar porque o vandalismo já tinha destruído a quadra. Não deu tempo. Aí é uma questão de educação. Vai passar por reforma agora, tanto a linha do Porto Belo quanto a do Centenário, o campo de futebol do Pascoal Salzano vai ter uma repaginada, vão ter recursos investidos ali, mas a gente precisa dessa participação da comunidade para ocupar esse espaço. Está no nosso plano de governo essa recuperação dessas áreas. Um outro parque importante é o parque lá da Zona Norte, ali no Santo Afonso. Santo Afonso nós já temos algum espaço ali com alguns equipamentos esportivos. Então a gente quer ampliar, construir vestiário, banheiros. A gente quer aquela região está crescendo. Fechar, aquela região está crescendo demais. A gente quer fechar, colocar novos equipamentos e ter o parque ali da Zona Norte igual ao parque esportivo ali do lado da ponte sobre o Rio Santa Rosa. Também a gente quer fazer uma área de lazer lá no São Manuel. É muito pedido para os moradores daquela região. Está acontecendo uma importante obra lá agora, que é a obra de drenagem, porque sem a drenagem, esse espaço, com a chuva, a água entrava toda nesse espaço. Então, qualquer coisa que você construísse ali, uma chuva mais forte iria ser destruída. Com a obra de drenagem, agora possibilita que a gente
faça um espaço esportivo para aquela comunidade. Então, isso está no nosso plano de governo. Né? Aquela região está carente, tem o Libertus, tem uma região grande, o próprio Águas Claras, que também, né? Isso. Ali, que você não tem esses equipamentos ali. Na verdade, o Águas Claras tem e precisa reformar, revitalizar ele. E no São Manuel não tem. Então, a gente precisa criar esse bairro para cá de São Manuel, então realmente ficaria... Nossa, super viável ali. Super muito bom ali. Super viável. E a gente você falou do ampliar o CAPES, essas coisas, você sabe que o esporte, investir no esporte, você tira a gente também de dentro desse tipo de atendimento. Porque o esporte, ele é vida, escolinha de futebol, envolve as pessoas, mexe com a cabeça das pessoas, traz de volta a pessoa para a sociedade, o esporte, né? Uma coisa que às vezes as pessoas... que a gente acaba, quando a gente está discutindo saúde, às vezes sempre vem uma questão assim, fica construindo esse monte de parque aí, por que não investe em saúde, né? E aí a gente... E aí a gente está acostumado muito com a visão com a saúde de tratamento, e não com a saúde de prevenção. E a saúde e esporte, atividade física, se você ofertar para a população esses espaços, para uma caminhada, um futebol, um beach tênis, vai tirar eles um basquete, vai fazer com que a pessoa faça a saúde de prevenção. Claro. E é por isso que durante o Agenda Porto Ferreira também, eu fiz várias reuniões com o pessoal do esporte, ligado ao esporte, para que a gente possa descentralizar o esporte, ocupar esses espaços com professores de educação física, possa ir lá orientar as pessoas a fazer uma caminhada, a gente trabalhar isso com a terceira idade, levar a atividade física para dentro das unidades básicas de saúde, para a gente trabalhar com a prevenção. Prevenção é muito mais barato. É melhor cuidar prevenindo do que remediar. O ditado já diz, né? Então a gente explica muito isso para as pessoas. Fala, esses espaços de esporte, lazer é fundamental para a saúde de prevenção. Até para a questão, nós estamos falando da depressão, da ansiedade, você ter um espaço para você ir com a sua família, distrair, ter entretenimento é fundamental também para cuidar da cabeça da gente. Você sabe que você falou daquela área da Parque Linear, que é ali na FEPASA, né? Você falou da praça de alimentação. Porque, assim, eu moro bem pertinho de lá, e uma das coisas que eu mais vejo é o sofrimento daquele povo que arma barraquinha, desarma barraquinha, e leva com a caminhonete. Eu tinha até uma amiga nossa, que é a Ângela, eu lembro que ela precisava de ajuda, porque ela não dava conta de montar. Eu falo, gente, não dá para fazer nada para ajudar esse pessoal a ter algo fixo, a ter alguma coisa, assim, uns blocos. A ideia é lá mesmo, mexer nessa parte? Não, ali a ideia é a gente construir ali alguns chalés, como restaurantes mesmo, né? Para a gente criar um atrativo turístico. Certo. E aí a gente fazer a concessão desses espaços para montar restaurantes ali. Porque o que acontece? O que é importante? Nós somos a capital nacional da cerâmica e da decoração. Nós temos um circuito de cerâmica ali em cima, muito importante, né? Que é um dos grandes geradores de receitas do município, Fonte. O nosso APL é muito perfeito. O turista vem de fora, compra em Porto Ferreira. Nós temos ali aproximadamente 200 lojas e geramos quase 5 mil empregos direto. Aproveita e já fala das lojas também, tá todo mundo perguntando. Isso. O pessoal quer saber o que vai fazer lá. E aí o que acontece? Depois da pandemia, a pandemia foi divisor de água para muita coisa. Durante a pandemia as pessoas continuaram comprando em Porto Ferreira, mas aprenderam a comprar pela internet. E aí o que acontece? As pessoas continuaram comprando pela internet, então o fluxo de turista diminuiu. Então o que a gente precisa enquanto poder público? Criar os atrativos para que as pessoas voltem para Porto Ferreira. Então, você ter um espaço na Barranca do Rio que a pessoa possa vir para Porto Ferreira, comprar e dizer, olha, eu vou almoçar lá na beira do rio. Igual em Piracicaba? Piracicaba tem muito. Piracicaba ali você vai, tem um monte de... Nós temos o teatro, que nós não tínhamos 40 anos, a cidade esperava o teatro, que já a gente tem, então dá para a gente falar para o turista, vem para Porto Ferreira que você vai ter uma peça de teatro, que você possa participar, vem para Porto Ferreira que você tem parques esportivos, que você possa praticar uma atividade esportiva. Então você fazer isso através do turismo. O turismo rural é importante, tentar construir o nosso turismo rural, para que as pessoas possam conhecer as fazendas, as cachoeiras que envolvem a nossa cidade. Nós temos institutos importantes, como o Gilberto Chateaubriand, que a gente pode fazer com que as pessoas venham também para conhecer esses espaços. Então a gente tem que fomentar
a cidade, e a fase 3 do Parque Linear ela é importante por esse processo, para a gente ter... Legal. E a Mas gente tem alguma ideia para esse pessoal que trabalha? Porque hoje eu vejo ali, às quartas-feiras, eu vou dizer para você, tem gente ali. Na feirinha, né? Nossa, feirinha. virou uma tradição já não tem mais como parar. Né? Nós fizemos uma reunião com ela ali, é uma associação, por isso que deu certo, né? A prefeitura sempre apoiou, o Rômulo sempre apoiou. Foram uma ideia deles mesmo, procuraram o Rômulo e falou: não, eu apoio, vamos fazer. Eles se organizaram em associação e montaram lá o espaço deles. E eu fiz uma reunião com eles numa agenda, que eu queria saber deles. Falou: e aí, o que vocês esperam? Quero saber de vocês. A questão da feirinha, como é que a gente pode tocar. Eles não fizeram grandes pedidos, que eles acham que da forma como está acontecendo hoje, tá boa. O que eles querem é um sanitário melhor, mais próximo, que agora você tem que atravessar, é longe e tal. Nós ficamos até discutindo e pensamos também em trabalhar a ampliação, né, daquele espaço para que eles possam até ter mais associados e a feirinha crescer cada vez mais. Sim, porque virou, já não tem mais como voltar para trás. Não tem como voltar para trás. Aquilo pegou. Pegou muito bem. E aí, voltando à questão do turismo, que nós estamos falando, que é a questão lá da Avenida do Comércio, muito importante, a gente precisa também criar o Museu da Cerâmica Artística. Nós somos a capital nacional da cerâmica artística e nós não temos espaço para contar a nossa história. E como a cerâmica muito legal. Como começou, como Porto Ferreira se tornou. Tem até excursão de escola para vir, para trazer o pessoal de fora. Nós vamos conhecer o museu da história da cerâmica e tudo, e nós temos histórias. E nós temos tudo na mão. Muita história. Nós temos a fase da crise da cerâmica, que chegou um momento que parecia, e isso é lá nos anos 80, anos 90, que parecia que as cerâmicas iam acabar, depois as cerâmicas se reergueram, né? E agora são potências hoje, né? A nossa cerâmica é uma potência, ela é uma porteira pelo mundo. E outra coisa que nós não temos, uma visitação às fábricas. Porque qualquer um que vem comprar cerâmica em Porto Ferreira quer ver, porque a nossa cerâmica ela é artesanal, é muito manual. Ela é manual. Você vai para dentro da cerâmica, ela é manual. Ela não é industrializada. Então, a pessoa que vem comprar, ela quer conhecer isso. E a partir do momento que a gente conseguir proporcionar isso, as pessoas voltam. Aciona o turismo novamente. Aciona o turismo Traz de novo, porque pela internet você não tem essa experiência. E isso não é só o poder público, aí é uma parceria entre o poder público, o próprio empresário. Mas o incentivo pode vir do poder público. O incentivo é do poder público. Nós somos MIT hoje, município de interesse turístico. Né? Por conta disso, o município recebe 600 mil por ano para investir em infraestrutura turística. Né? Que são esses investimentos que a gente vê hoje na cidade, as placas de sinalização. O que acontece? A gente ficou muito tempo sem investimento em turismo. E a partir de agora, a partir do mandato do Rômulo, é que a gente conseguiu avançar nessas questões e conseguiu ser MIT. E se a gente se classificar entre os 10 MITs do estado de São Paulo, a gente passa a ser instância. E aí vai de 600 mil para 3 milhões por ano em investimento turístico. E o município está brigando por isso, viu? O município está brigando por isso. É possível? É possível, é muito possível. Né? É uma questão da gente Santa Rita é uma instância, né? Santa Rita é a instância. E aí você consegue aumentar muito esse recurso de investimento turístico. Poxa, nossa, cinco vezes mais. 5 vezes mais, e aí você consegue trabalhar bastante a parte turística da cidade. Então, por isso que é fundamental investir o MIT bem, para que a gente se classifique bem. E até a mídia, né? A mídia tem que ser usada a favor de Porto Ferreira, né? A mídia precisa ser usada aí para fora, bater pesado nisso, porque para trazer o povo para cá mesmo. Vender Porto Ferreira para o mundo. Né? Muito bom. Isso aí. Tem alguma área aqui ou nós vamos deixar ele... Agora eu acho que deveria você fazer umas considerações. Por quê? Livre. Por quê? Por que a cidade precisa do Marcos Maquininha? Tipo assim, você tem que analisar por que você vai fazer a diferença. Por que você vai fazer algo que outros candidatos não vão conseguir fazer. A gente teve uma boa ideia do seu conhecimento. Conhece da parte Foi muito bom conhecer esse lado Maquininha. Confesso foi muito legal. A gente já ouvia falar, mas hoje escutei algumas curiosidades aí da família pequenininha que você tem. eu ia até oferecer se ele mandar um abraço para os irmãos, mas se ele falar todo o nome, acaba o tempo aí. Não tem que dá fazer um programa só para mandar abraço. Só para mandar se a gente marca um dia só, hoje é o programa só para ele mandar abraço. Manda abraço para o pessoal aí. Mas agora você tem toda a liberdade, tá? Falar com o povo de Porto Ferreira. Por quê? Eu fico muito à vontade para falar com a nossa população nesse momento,
por que eu quero ser prefeito dessa cidade. É um sonho de menino, é um sonho de uma coisa que eu gosto muito, da participação na política, de poder mudar e melhorar a vida das pessoas. E durante todo esse tempo, eu me preparei para isso. Eu tenho vários anos de gestão, 30 anos dentro de vida política partidária, 27 anos dentro da administração pública, vivenciei vários governos, vivenciei importantes momentos dentro da prefeitura, os piores e os melhores momentos, vivi todos os momentos de pressão que alguém possa viver dentro da administração pública. Então eu me sinto preparado para poder administrar a nossa cidade da melhor maneira possível. Política pública de qualidade, com benefícios, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, poder trazer tudo aquilo que a cidade precisa. E aí nós fizemos de uma maneira diferente aquilo que eu já contei para vocês aqui. Fizemos de maneira participativa. Eu fui buscar a informação com a população. Nós sentamos no mesmo nível, olhando olho no olho, para que as pessoas pudessem participar da formação dos próximos 4 anos da cidade. E eu quero ser prefeito dessa cidade para poder colocar em prática tudo aquilo que as pessoas pediram para mim. Então eu quero fazer, nesses 4 anos, um governo participativo, com todos os compromissos que estão no nosso plano de governo sendo cumprido. Porque foi isso que a população nos pediu e é isso que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Aquilinha, eu estou muito feliz com a sua presença, de verdade. Espero ter, assim, tentado tirar de dentro de você algo que às vezes as pessoas não perguntam, porque a ideia é falar de projetos. A gente está muito feliz, obrigado pela sua participação, eu agradeço mesmo, assim, do fundo do coração. Quero agradecer também à Vida FM. Nós estamos diretamente dos estúdios da Vida FM 89.1, essa rádio que veio para diferenciar essa cidade. Isso aí. E é um prazer muito grande, né, a gente poder receber os candidatos e cada um passar um pouco da sua história. Eu confesso, Felipe, que eu fiquei muito feliz. Eu também, passou rápido, hein? Passa rápido. Rapaz, passou rápido o tempo aí, viu? Agradeço também, uma história de vida bem bacana aí. Nós vemos que você foi pulando os degrauzinhos, certinho, foi muito legal ouvir tudo isso de você. Desejamos sorte, né? Muita sorte aí, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Sei que faltam poucos dias aí pra vida voltar ao normal. Ou não, né? Ou não, mas assim, pelo menos ter uma tranquilidade, ir embora no horário pra casa, né? Agora eu sei que você tem que pegar o Benício. Ele está no aniversário agora. Tá curtindo, né? Mas agradecemos mais uma vez e quero lembrar agora o público que semana que vem faremos as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Tá? Na mesma ordem que fizemos dos candidatos a prefeito, os candidatos a vice, vamos conhecer também. Vamos perguntar pro Pozelin se essa história que o Maquininha contou era tudo verdade. Se ele era bom goleiro. Quem era bom goleiro na época da Vila Daniel. Vamos falar o seguinte, que ele falou que ele é frangueiro. Isso. Vamos começar para dar condena. E você não está contente que o Pozelin é corintiano? Então aí acertou. Então a conversa vai fluir. Brincadeira, mas vocês são nosso convidado. Tá? A partir de segunda-feira vamos começar com os vice-prefeitos. Você fique ligado, compartilha, curte, vai. Não. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso também. Então, estamos aqui. Maquininha, muito obrigado. Obrigado mais Deus abençoe e você até a próxima.